Aleluia. Aleluia. Eu quero pedir para você fechar seus olhos e você comece a fazer uma oração junto comigo. Por favor, se alguém pode desligar as luzes um momento. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret, te alabamos, te glorificamos en esta noche porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Señor mi Dios, una noche de cura y de libertación en la cual yo creo que tu presencia se hace notoria en este lugar. Señor, que seas tú a través de mí hablando a esta iglesia, a este pueblo que ha venido a escuchar tu palabra. Espíritu Santo de Dios, tú eres el principal bienvenido a este lugar. Comienza a operar milagros en esta noche. Comienza a quebrantar, comienza a curar, comienza a libertar en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Espíritu Santo de Dios, que esta atmósfera comience a cambiar para una atmósfera de gloria. Señor, que tu Espíritu Santo comience a tomar pose de este lugar. A partir de este momento, Señor, eres bienvenido a tomar pose de este lugar. Espíritu Santo de Dios, comienza a llenar más. Comienza a llenar en esta noche por el poder de tu palabra, Señor. Por el poder de tu palabra, Señor, vidas sean transformadas en esta noche. Oh Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Oh Señor, demonios que quieran venir a operar, demonios que quieran venir a perturbar, en este momento son atados y son sujetados por el poder de la palabra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret, son colocados debajo de nuestros pies. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, yo declaro, Señor, que los cielos son abiertos para que la bendición comience a fluir en esta noche, para que tu bendición comience a descender, para que tu presencia pueda fluir en esta noche. Oh, ven Espíritu Santo, ven más, llena más esta iglesia. Oh Señor, yo declaro que esta noche es un renuevo, Señor, para este pueblo. Oh, yo declaro vidas transformadas en esta noche. Oh, mi Dios amado, tu presencia en esta noche, Señor, llenando vidas por el poder de tu palabra, Señor. Oh, mi Dios, conforme lo has prometido, Señor. Oh, mi alma te alaba en esta noche, Espíritu de Dios. Oh, Señor, yo creo que tú estás en este lugar. Yo creo que tú vas a glorificarte para gloria y honra de tu nombre, Señor. Para gloria y honra de tu nombre. Oh, gracias, Espíritu Santo de Deus. Digno eres de glória, Senhor. Aleluia. Oh, meu Deus, se você pode sentir a presença de Deus, então você começa a louvar. Se você sente a presença de Deus, então você começa a louvar. Cadê o povo que começa a louvar o nome de Deus? Hoje é o dia de cura e libertação. Hoje é o dia de mudança para a tua vida. Hoje é o dia que Deus vai renovar vidas nesse lugar. Oh, meu Deus, aleluia. Hoje é o dia. Oh, meu Deus. Oh, eu sinto a Deus nesse lugar. A presença de Deus nesse lugar. Oh, aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, Espíritu de Deus. Espíritu de Dios, sopla más, Dios, sopla más sobre la iglesia. Oh, sopla más, oh, la chequina tuya, oh, tu chequina en este lugar. Oh, aleluya. Oh, Dios, digno eres de gloria, Dios. Oh, mi Dios. Oh, santo Deus. Deus é bom. Aleluia. Aleluia. Deus é bom. Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 12. Eu gostaria que você, que nessa noite, venha em procura de um milagre. Você fique ligado ao mensagem da palavra de hoje, porque eu tenho certeza de uma coisa: enquanto você aprende, o Senhor vai libertar sua mente hoje. Enquanto você fica ligado ao Espírito, o Espírito começa a tratar na sua vida. E é ali quando acontece um milagre. Quem vem pegar um milagre hoje? Então você vai ficar ligado. Amém? Aleluia.
Romanos capítulo 2, versículo 2. Aleluya. Aleluya. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de... Não, cadê o povo que vem buscar uma bênção hoje? Cadê o povo? Para que experimenteis qual seja a boa. Cadê o povo? Agradável e perfeita vontade. Aleluia. Pode se assentar. Aleluia. Deus é bom. Aleluia. Deus é bom. Gente, eu quero que você fique ligado. Enquanto eu estiver falando aleluia, você fala glória. Porque eu quero que você nesta noite fique ligado às palavras de Deus. Porque a palavra é que não vai, é a palavra que nos ensina e porém traz libertação para nossas vidas. Aleluia. Aleluia. Amém. O povo fica ligado. Para ninguém é algo novo que o mundo inteiro ele vive debaixo de um padrão, um estilo de vida. Por exemplo, a educação tem um padrão, né? Por exemplo, poderia se falar, o governo tem um padrão também, um estilo de vida, uma forma de agir, uma forma de conduzir aqui na terra. E vocês olham muitos estilos de vida. Agora, dentro de casa, dentro de cada hogar, cada pessoa também tem um padrão. Cada pessoa tem um estilo de vida. Às vezes, dependendo da forma financeira que essa pessoa tem. Às vezes, dependendo da forma de educação que essa pessoa tem. Às vezes, dependendo da criança que essa pessoa tive. Então, o padrão vai variar de acordo a cada pessoa e de acordo com como essa pessoa quer viver aqui na terra. Agora, eu quero colocar um exemplo para você. Por exemplo, a pessoa quando vai fazer habilitação, ele tem que fazer primeiro um estudo das normas que essa pessoa precisa saber para não errar no momento de conduzir. Por exemplo, se tem evitar alguma multa. E a maioria das pessoas tem medo de quê? Da multa. A maioria das pessoas às vezes não tem precaução, porque não tem medo de talvez acontecer uma desgraça, matar alguém, sino que ele somente quer evitar a multa. Então isso é um padrão, isso é um estilo de vida que está aqui estabelecido na terra. Agora, é bom para nós ficar ligado a esse padrão? Sim. Por quê? Porque você imagina todo mundo lá na rua dirigindo como se fosse um filme. O que aconteceria? O caos dentro da cidade, né? Então, por isso é bom, às vezes, certos padrões nessa terra. Agora, existe padrão que eu quero falar com você, que é o assunto de casa. O assunto que vem de família, porque o Espírito Santo, enquanto eu falava com ele, falava: eu quero que você fale para mim o que eu vou ministrar à igreja. E ele falava: você vai falar de quebra de maldição. Você vai falar como faz muito tempo gente não tem sido liberta, mesmo às vezes dentro da igreja. Como pessoas às vezes dentro da igreja não tem um crescimento por causa de que essa pessoa ainda não ha sido totalmente liberta. E eu quero, através da palavra, que você possa aprender. E por isso que eu estou pedindo para vocês que vocês fiquem ligados à palavra de Deus, porque hoje o Espírito Santo, eu tenho certeza que ele vai renovar tua vida, mas ele quer primeiro libertar tua mente. Aleluia, aleluia, aleluia. Até ali a gente está me entendendo? Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é bom. Então, falava para vocês
conforme a palavra diz. E não sede conformado com este mundo, mas sede transformados pela renovação de vosso entendimento. Quando falava de patrão, de estilo de vidas que aqui está estabelecido na terra, ali está falando que nós não devemos ser conformados a esse estilo de vida, sino que nós precisamos ser renovados. Olha, allí está falando, precisamos ser transformados pela renovação de vosso entendimento. Agora, para que nós precisamos ser renovados? Aí também está falando, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora, eu quero contar uma história que está na Bíblia. A Bíblia diz que existia uma terra chamada Moab. Essa terra, eles começaram a se misturar com o povo de Israel. O povo de Israel era o povo escolhido de Deus. Porém, a terra de Moab, ele fazia o pecado. E quando eles começaram a entrar e a misturar-se com o povo de Israel, o povo escolhido de Deus, eles começaram a levar eles para o pecado. E foi tão grande o pecado que eles começaram a levar para o povo de Deus, que Deus falou para ele: olha, essas pessoas você vai ter que tirar de meu povo e nunca mais vai ter oportunidade de entrar dentro de meu povo. Eu quero ler Deuteronômio. Por favor, Gabi, que você me ajude aqui. Aleluia. Deuteronômio 23, capítulo 3. Diz: nenhum amonita, nem moabita entrará na congregação do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na congregação do Senhor eternamente. Estou falando do povo de Moab. O mesmo Deus amaldiçoou aquela terra por causa do pecado que eles estavam levando para o povo de Deus. E Deus falou: olha, nenhum dessas pessoas vai poder entrar mais dentro de meu povo. E fala uma expressão, fala no final: nem ainda a sua 10ª geração entrará na congregação do Senhor eternamente. Imagina, nunca ele ia poder se misturar novamente com o povo de Deus. Por que você está... Ai, irmã, por que você está falando isso? Porque existiu uma mulher chamada Ruth. Você conhece a história? Ruth era uma mulher moabita. E quando ela morreu, quando o marido dela morreu, a Bíblia diz que sua sogra, ela fala: eu vou voltar para minha terra. É dizer, aleluia. Cadê o povo que está ligado aqui? Aleluia, aleluia, glória a Deus. Irmãos, eu estou falando de Ruth. A Bíblia diz que ela era casada com um judeu, mas quando eles moravam juntos, eles moravam na terra de Moab, a terra que havia sido amaldiçoada por Deus. Mas quando seu marido morreu, a Bíblia diz que a sogra dela fala assim: eu já não tenho nada que fazer nessa terra e eu vou voltar para minha terra. E no livro que nós acabamos de ler, aí está falando que Deus tinha amaldiçoado aquelas pessoas de Moab. E Ruth era moabita. Ela não tinha oportunidade de entrar dentro do povo de Israel. Agora me preste atenção, por favor. A Bíblia diz que quando chega o momento da sogra ir embora para o povo de Israel novamente, ela faz um voto com Deus. A Ruth fala: a partir de hoje, teu Deus vai ser meu Deus. A partir de hoje, eu vou viver conforme a palavra. A partir de hoje, eu faço um compromisso com Deus para eu poder entrar nessa terra. Você sabe o que significa isso? Que Deus tinha amaldiçoado. Mas quando você é renovado na sua mente, o Espírito te faz desejar mais daquilo que você ainda tem pensado. Sua mente fica pequena quando você ainda não tem sido renovado pelo Espírito. E quando aquela mulher toma uma posição diante de Deus de falar: a partir de hoje, o Senhor vai ser meu Deus.
Você sabe o que aconteceu? Essa mulher se casou novamente, mas ela casou com um judeu. E aquele homem e aquela mulher têm um filho. E na descendência que eles teve, nasceu o Salvador do mundo. Você sabe o que significa isso? Que quando você toma uma postura diante de Deus e você começa a entender a palavra de Deus, não tem amaldiçoamento que possa contra a sua casa. Não tem nada que pode fazer na tua vida, porque essa palavra é quebrada. Essa palavra é quebrada pela sangue de Jesus. Oh, meu Deus, aleluia. Oh, Deus. Ai, irmã, mas por que você está falando isso? Porque tem muitas pessoas que ainda estão vivendo no patrão do mundo. Tem pessoas que ainda não têm entendido que eles precisam ser renovados na sua mente. E você sabe como que funciona isso? A sangue de Jesus vem e nos liberta, perdoa nossos pecados. Mas o Espírito Santo, ele que leva a renovação da mente. Você sabe como que sua mente é renovada? Através da palavra. E por isso que tem crente que não cresce. Porque crente não lê a Bíblia. Porque crente só quer muitas coisas do mundo, mas não quer ter a presença do Espírito. Porque ainda não tem entendido a prioridade do Evangelho, que é a presença de Deus e a salvação de nossa alma. E quando a pessoa não entende, então nunca pode ser liberta. Porque o Espírito só vai ser revelado àquele que tem o desejo no coração de conhecer Ele. Ele não é revelado para todo mundo. Ele não é simplesmente uma coisa, um brinquedo que você pega na loja e fala, eu vou levar para minha casa. A Bíblia diz que Ele é uma pessoa. E você sabe, tem muitas vezes que a gente recebe mágoa e não quer voltar em alguma casa. É assim, né? A gente não quer voltar. Imagina a presença de Deus. A gente não quer pegar a presença de Deus como brinquedo. E aí o Espírito faz o quê? Ele se afasta. E por isso que ainda tem pessoas que mesmo dentro da igreja ainda não tem mudança. Porque precisa renovar sua mente. Porque precisa tomar a posição da Ruge. Precisa entender que somente através de Deus, através da sangue de Jesus e através do poder do Espírito Santo é que a maldição é quebrada e a aliança é renovada para que ela possa entrar no céu. E quando você começa a entender isso, você começa a esquecer das coisas daqui da terra. Enquanto eu começava a ter essa revelação, e Deus começava a falar comigo, eu começava a lembrar sobre quando eu comecei a pregar a palavra. Eu lembro que eu tinha vontade de aprender, porém somente falava Deus é amor, e não tinha ainda a revelação da palavra. E um dia eu fui e perguntei para minha avó se ela podia ensinar a palavra. E ela falou, Yusmari, você vai ter que orar e jejuar para que a palavra possa ser revelada. E eu comecei a orar e a jejuar. Comecei a orar e a jejuar. E ainda não tinha acontecido nada. E fui lá e falei para meu avô. Falei de novo, oh meu avô, eu estou orando e ainda não tem acontecido nada. E sabe o que ele me falou? Porque você não está lendo a Bíblia. E eu entendi através do Espírito que a oração ela te leva perto para Deus, mas a palavra de Deus é aquela que renova a tua mente e liberta a tua vida. Você sabe por que estou falando isso? Porque quando eu comecei a ler a palavra, eu comecei a entender que eu não era qualquer uma. Eu comecei a entender que eu era filha do rei, que eu tinha que me preparar para ir no céu. E minha mente começou a mudar. Irmão, eu venho de uma família disfuncional. Uma família que ninguém apostava nada por essa família. Meu pai era um rapaz bêbado. Um homem que bebia cachaça, que consumia droga. Minha mãe só vivia chorando. Era crente, mas ela só vivia chorando no sofrimento por aquele homem. E eu comecei
a vivenciar essas duas coisas, porque ela me levava para a igreja e quando chegava em casa tinha, parece que o diabo dentro da casa. E eu não entendia. Eu falava, como que Deus é real e esse negócio ainda não muda dentro de casa? Como que está acontecendo isso? Não estou entendendo, Deus. E eu queria saber por que não tinha uma mudança. Eu queria conhecer o Espírito Santo. Eu queria saber que era isso que eles falavam, que podia mudar a vida das pessoas. E um dia falei, olha, se você é real como a gente está pregando, eu quero que o Senhor comece a mudar minha vida. E você sabe o que aconteceu? O Espírito Santo me começou a colocar o desejo de começar a me preparar. E comecei a estudar. E quando chegava na minha casa, olha, na minha casa ninguém tinha estudado. Ninguém tinha preparação. E quando chegava lá na minha casa e começava a falar, oi, boa noite, tudo bem? E aí, como que vai o pessoal? Quando comecei a mudar ainda até minha língua e comecei a falar para eles em uma forma de educação, e quando comecei a me preparar, eles se sentiram incomodados e começaram a falar, o que está acontecendo com ela? Agora se crê muito? Olha, vem daqui do bairro e agora se crê muito. Sabe por quê? Porque quando as pessoas não têm entendido, não têm sido renovadas pelo Espírito, essas pessoas não podem entender a obra que Deus vai fazer na tua vida. Somente é aquele que vai no Espírito que se agrada quando você começa a viver aquilo que Deus tem falado para você. Por isso que você olha pessoas com dor de cotovelo, quando você olha, começa a crescer, começa a se arrumar, começa a mudar da mente, o Espírito começa a honrar tua vida. E tem gente que começa a falar, olha, quem que é essa mulher? Ah, agora se crê muito. Você tem que falar, não me creio, eu sou muito. Eu fui lavada pela sangue de Jesus. Eu fui lavado pela sangue de Jesus. Eu sou filho do rei. Você sabe uma coisa? Nunca olhei o filho de um presidente ou nenhuma pessoa com dinheiro entrar em algum lugar e ficar, eu sou filho do presidente. Ele chega assim, seu filho, eu sou filho, eu tenho dinheiro. Chega bem. Porque então tem crente que ainda não tem entendido que são filhos de Deus. E fica, oh, como que vai? Como que vai, irmão? Como que vai? Aqui, irmão, aqui. Gente que ainda não tem sido renovado pelo Espírito. E enquanto você não é renovada, sua mente não é renovada, a maldição continua. Porque a maldição não é somente liberar uma palavra em contra de você. A maldição é aquele estilo de vida, aquele padrão de vida que você tem arrastelando ainda até de sua casa e você ainda não tem esquecido. Sabe quanta gente eu conheço que eu falo assim, por que você não se preparou? Por que você não estudou? Por que você nunca aprendeu a ler e a escrever? Ah, minha casa ninguém me falou, ninguém estudou, então eu também vou fazer a mesma coisa. Ai, para que eu vou me preparar? Eu não preciso disso. Olha, gente que às vezes está dentro da igreja e tem mente que não tem sido renovada pelo Espírito. Porque quando você é renovado pelo Espírito, não significa que você não vai ter problema, mas até tua forma de falar, tua forma de agir começa a mudar. Não tem uma mostra de falar, não tem uma forma, de falar, eu sou crente e minha forma de falar é o contrário daquilo que eu estou falando. Porque quando o Espírito entra, ele traz mudança. O Espírito muda a tua forma de falar, tua forma de vestir, tua forma de pensar. Ele começa a fazer uma renovação em tudo. E por que você está falando da mente? Porque ali diz que é através da renovação da mente que você pode entender qual é a perfeita vontade de Deus. Você sabe qual é a perfeita vontade de Deus na tua vida? Você já foi revelado o que você quer fazer com você? Oh, meu Deus! Tem gente que ainda não sabe. O que Deus quer fazer na tua vida? Não sei. Ele salvou, mas estou aqui esquentando uma cadeira. E passam anos e pessoas não querem crescer.
Porque precisa ser renovada a sua mente. Você precisa ter mente de filho. Você sabe uma coisa? O melhor exemplo que nós podemos ter é Jesus. Jesus nasceu lá no mato, mas sua mente era de filho de Deus e não mudou. Começaram a bater nele, daquele jeito, crucificaram, mas até o final ele falava: eu sou filho de Deus. Ele não abriu mão. Ele não abriu mão daquilo que ele sabia que ele era. E tem gente abrindo mão e tem se achado na sua mente que não é filho. Você acha que não é filho porque errou? Porque está dando uma fraqueza? Então eu quero lembrar para você que você é filho porque a sangue de Jesus limpa a sua vida de todo pecado. Não é porque você é perfeito, é porque Jesus nos amou e nos hizo filhos. E quando nós começamos a entender isso, temos gratidão por aquilo que Deus tem feito em nossas vidas. E maldições começam a ser quebradas. Maldição dentro de casa, na mente, no serviço, começam a ter sido mudadas. Sabe por quê? Porque Deus vai colocar na sua mente como um filho de Deus, como o filho do Criador do mundo, como aquele que tem poder para agir, como aquele que tem poder para governar, como aquele que tem poder para se posicionar e falar ao diabo: eu quero que você saia da minha casa, eu não quero você mais na minha casa. É isso que nós precisamos entender. Você sabe uma coisa? Faz um tempo eu estava em uma luta dentro de casa. E eu só chorava. Eu falava: eu acho que eu vou fazer aqui o segundo dilúvio. E chorava e falava: meu Deus, muda a situação, Senhor, isso está me atingindo. E o Espírito Santo falou assim: por que você está chorando até hoje? Você não tem entendido que você tem poder e autoridade? Se posicione, para de chorar. Se posiciona, se levante de ali, começa a falar pela tua boca aquilo que eu te coloquei. Você sabe por que estou falando isso? Porque principalmente mulheres que estão no casamento começam a falar isso para Deus: Senhor, muda meu marido, Senhor. Senhor, traz meu marido para a igreja, porque ele não vem aqui na igreja. E você sabe por que estou falando isso? Porque Ele quer mudar tua mente para que você não peça para Ele. Somente mudar, senão para que tenha um encontro com o Espírito. Porque quando essa pessoa vai ter um encontro com o Espírito de Deus, eu tenho certeza que ele nunca mais vai sair. Você sabe, quando a pessoa tem um encontro com o Espírito de Deus, com Deus, essa pessoa muda. É o Espírito que traz mudança. E a gente às vezes está orando, sabe por quê? A gente está orando somente: Senhor, que ele fale bonito aqui no meu ouvido, que meu marido lave a louça pelo menos. Deus fala assim: não. Você vai falar que ele tem um encontro comigo, porque gente que tem temor a Deus vive a palavra. Homem que é temente a Deus não fica ligado com o patrão do mundo, falando que ele é o machão da casa e que não pode lavar uma louça. Homem que às vezes não está ligado ao Espírito e ainda fica ligado no patrão do mundo, e a maldição está ali. E às vezes a casa não prospera. Sabe por quê? Porque o rapazinho está lá enviando mensagem para outra mulher, enquanto a mulher está lá fazendo o almoço para ele. E enquanto a mudança não tem, o Espírito não pode fazer nada. Porque ele acha que eu sou o homem, é o patrão do mundo. Sua mente não tem sido renovada por Deus. Sua mente ainda não tem sido renovada por Deus. Mulheres que às vezes esquecem que é mulher e começa a falar tudo para Deus: Senhor, muda ele. Mas não toma posição, não se arruma, não faz uma coisa boa pelo marido. E aí Deus falando assim: puxa, mas cadê tua atitude? Cadê o que você precisa fazer? Gente que ainda está vivendo baixo o patrão do mundo.
E enquanto o homem e a mulher não tem mudança, o espírito não faz nada. Eu falei para você que hoje Deus falou para mim que é quebra de maldição. E eu sei que essa palavra está confrontando muitas vidas. Mas você vai sair hoje liberto pela sangue de Jesus. Aleluia! 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 É engraçado, sabe por quê? Porque quando alguém do mundo que não conhece a Deus olha um homem agradando a uma mulher, ajudando dentro de casa, sendo um homem bom, ele fala assim: esse não é homem. Porque homem que é homem não faz isso. E sabe o que é pior? É que às vezes tem crente ouvindo o que o mundo está falando para ele. Ele não pode ajudar a mulher a pegar um nenenzinho porque ele vai deixar de ser homem. Você quer que eu fale uma coisa? Contudo, o patrão do mundo, essa pessoa vai para o inferno. E lá vai se lascar. Porque isso é Bíblia. E as pessoas ainda não têm entendido. As pessoas ainda querem viver pelo patrão do mundo. A mulher às vezes só fica chorando. Mulher, que você está passando hoje uma situação no casamento, dignifica tua vida. Tome posição de mulher. Erga sua postura e fale: não mais janto. Acabou o janto. Oh Deus, Senhor, fala para Deus: Senhor, converte esse homem, ou senão ele vai se lascar no inferno. Irmã, eu amo ele. Então você prefere que sua alma seja salva ou deixar que o cara vai para o inferno? Você está me entendendo? Aleluia! Sabe por que estou falando isso? Porque o Espírito Santo falava assim: é mais importante para a mulher o que o marido faz por ela, que eu possa salvar a sua alma. Espírito Santo, como é isso? Sim, porque quando eu entro no alma de uma pessoa, eu faço mudança. E quando a pessoa começa a orar para que eu tenha um encontro com ele, ele não sai mais da minha presença. Você quer saber como é isso? Olha para o pastor Celino. Ele não está aqui. Quantas vezes ele tem falado aqui que era um homem bêbado? Que o dia que aceitou Jesus bêbado para caramba. E hoje quem que é o pastor Celino? Não é um homem que Deus tem honrado a sua vida? Por quê? Me fale. Teve um encontro com o Espírito. E quando você tem um encontro com o Espírito, você quer sair, mas ele não deixa abrir mão. Ele não deixa você sair. Você quer ficar lá na casa e o Espírito fala: você vai. Mas estou cansado, você vai. O Espírito começa a te incomodar. Mas eu antes não era desse jeito. Eu não queria nem fazer jejum. E agora você quer fazer jejum. Eu antes não queria ler a Bíblia. E agora o Espírito fala: vai ler Bíblia. Ou começa a deixar de falar da vida dos outros e começa a orar. Começa a olhar a vida dos outros e começa a se preocupar pela sua vida. É o Espírito que traz mudança. É o Espírito que traz cura e libertação através da sangue de Jesus. A igreja precisa ser renovada na mente. A igreja precisa crescer. Aleluia! Aleluia! Oh, meu Deus! A Bíblia conta no livro de 2 de Samuel. A Bíblia conta a história de um homem chamado Mefibosete. Vocês louvam muito um louvor dele, começa na mesa do rei. E conta uma história muito interessante que eu comecei a sentir Deus falando no meu coração. Esse menino chamado Mefibosete era o primogênito filho de Jonatã. E Jonatã era o filho do rei daquela época. Aquele homem era herdeiro ao trono. E um dia o pai e o avô morreu. E o filho é levado para outra cidade. Mas no caminho de ser levado, ele tem uma lesão e ele fica
Não sei como vocês chamam aqui, mas ele fica de um jeito que não podia caminhar. E a Bíblia diz que quando ele estava lá, a Bíblia não diz quanto tempo ficou lá, mas um dia a Bíblia diz que o novo rei, que era amigo de seu pai, fala: eu quero fazer alguma coisa pelo meu amigo que morreu. Eu quero fazer alguma coisa porque ele morreu e eu não te conto de ajudar a meu amigo. Meu amigo tem algum filho? E a Bíblia diz que traz a Mefibosete. E quando chega o Mefibosete diante do rei, o rei fala para ele: hoje eu vou te restituir tudo aquilo que o inimigo te roubou. Olha isso, gente. Eu vou restituir tudo. E começa a falar: tudo aquilo que era de teu pai, eu vou dar de volta para você. Você sabe qual foi a resposta de Mefibosete? Gabi, por favor, eu quero que a igreja comece a ler isso comigo. Segunda de Samuel, perdão. Por favor, Gabi. Capítulo 9, versículos 7 e 8. Aleluia. Aleluia. A igreja está ligada? Aleluia. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor de Jonatas, teu pai. E te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Olha o que o próprio rei daquela época estava oferecendo para Mefibosete. Antes de a Gabi pular, eu quero que você me responda uma pergunta. Se Deus falasse para você hoje, se Deus fizesse uma pergunta, ou fizesse uma promessa para você e falasse: hoje eu posso mudar tua história, eu quero mudar tua mente, eu quero mudar tua casa, teu emprego, eu quero fazer muita coisa com você. Não precisa me falar. Qual que seria a sua resposta para Deus? Você está pronto para receber aquilo que Deus vai te entregar? Fica ali na tua mente. Agora eu quero que você leia o próximo versículo. Pode pular. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhados para um... Cadê a igreja, meu Deus? Para um morto, tal como eu, um príncipe se considerava como cão morto. A gente que tem mente de cão morto não prospera. A gente que tem mente de cão morto não cresce. A gente que tem mente de cão morto não pode ser renovado pelo Espírito Santo, porque ainda sua mente está ligada no mundo. Aleluia. 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 Você está entendendo? Deus tem promessa para a sua vida. Deus tem cura e libertação para a sua vida. Mas vai depender de você. O que você vai responder para Deus? Vai falar que você é um cão morto, ou vai falar que você vai entender que você é filho de Deus? Você quer sair hoje liberto daqui? Você quer que o Espírito Santo possa renovar sua mente hoje? Ninguém fala amém? Vou perguntar de novo, porque talvez você não me entendeu. Você quer ser renovado no Espírito hoje? Aleluia! Ainda tem gente que não está entendendo. Eu vou perguntar de novo. Você quer que o Espírito mude tua mente hoje para ter mente de filho? Ou você quer ter mente de cão morto? O que você quer ter? Aquele que tem mente de filho, Deus vai dar estratégia. Deus vai dar uma forma de agir, que você vai falar o que aconteceu, e você vai falar é que o Espírito entrou e mudou.
Aquele que tem mente de filho entende a promessa e espera a promessa. Aquele que tem mente de filho se posiciona e começa a mandar o diabo embora. Aquele que tem mente de filho começa a entender o propósito de Deus na tua vida. Aquele que tem mente de filho começa a esquecer do patrão do mundo e é renovado pelo Espírito para que possa entender através da palavra qual é a vontade de Deus na sua vida. Mas isso somente pode acontecer com três coisas: a sangue de Jesus, o Espírito Santo e a palavra de Deus. A maldição é quebrada através da sangue de Jesus, mas a mente é renovada e sua vida é transformada através do Espírito. E você não conhece o Espírito senão através da palavra. Crente que ainda está ligado no mundo. Sabe por quê? Porque ainda não tem leído, não tem se comprometido com ler a palavra e falar para o Espírito Santo: eu quero entender a palavra de Deus. E quando a pessoa não quer ter um conhecimento da palavra, o Espírito não muda. Gente, o Espírito quer mudar tua vida e quer mudar tua mente. O Espírito quer fazer uma obra extraordinária hoje na tua vida. O Espírito quer libertar pessoas que ainda estão no patrão do mundo. Ai, meu pai era bêbado, eu também vou ser um bêbado. Minha mãe e meu pai não estudou, eu também vou ficar desse jeito. Oh, começa a quebrar a maldição hoje. Começa a ser filho de Deus. Se compromete como filho. Começa a falar: eu quero viver o melhor de Deus aqui na terra, mas também lá no céu. Oh, meu Deus. Aleluia. Aleluia. Eu quero que você fique de pé, por favor. Aleluia. 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 O Espírito falou hoje para mim assim: você vai falar para a igreja que alianças que ainda a aliança que tinham feito com o patrão do mundo vai ser quebrada hoje. Fala para a igreja que a maldição que ainda estava perseguindo eles hoje é quebrada. Mas fala para a igreja que eles precisam se renovar no meu espírito. Fala para a igreja que é através de mim que eles vão entender aquilo que eu vou fazer na sua vida. Fala para a igreja que é para ter mais comunhão comigo. Fala para a igreja que é através da minha presença que eles vão entrar no céu. Oh, meu Deus. É através do Espírito de Deus. E você que entendeu a palavra, eu quero que você feche seus olhos e levante sua mão. Que essa, por um momento, quem que está no seu lado? E você comece a fazer um convite para o Espírito Santo de Deus. Ele é que vai renovar tua vida. É Ele que vai mudar tudo. É Ele que vai quebrar a maldição. É Ele que vai fazer na tua casa, na tua vida. É Ele que faz. Oh, meu Deus. Espíritu Santo de Dios, te alabo, te glorifico en esta noche porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Espíritu Santo de Dios, tu palabra dice, Señor, que el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Señor, yo creo que en esta noche aquí hay un pueblo que ha entendido tu palabra. Aquí hay un pueblo que ha abierto el corazón para entender tu palabra. Ahora, Espíritu Santo, comienza a traer el renuevo. Comienza a renovar. Comienza a quebrar alianzas que habían hecho
Comienza, Dios amado, a quebrar maldiciones. Comienza a traer mudanza en la mente. Comienza a restaurar matrimonio. Comienza a curar vida. Comienza a traer libertación en este lugar. Oh Espíritu de Dios, comienza a glorificarte. Comienza a obrar en este lugar. Oh Espíritu Santo, comienza a renovar. Comienza a renovar en esta noche. Comienza a renovar, Espíritu Santo de Dios. Comienza a renovar. Comienza a renovar, Espíritu Santo. Mentes sean transformadas en esta noche. Oh, a través de tu presencia, Dios. Oh, mi Dios amado. Comienza a glorificarte en esta noche, Señor. Comienza a glorificarte en esta noche, Dios. Comienza a glorificarte en esta noche, Dios. Comienza a glorificarte en esta noche, Espíritu Santo de Dios. Comienza a glorificarte en esta noche, Espíritu Santo de Dios. Comienza a glorificarte en esta noche, Dios. Comienza a glorificarte en esta noche, Dios. Comienza a glorificarte. Comienza a glorificarte, Dios. Comienza a obrar en esta noche. Comienza a obrar, Dios amado. Es renuevo sobre la iglesia. Es unción, Padre amado. Es tu gloria en esta noche. Es restauración. Es cura, es libertación en esta noche. Oh, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Oh, mi Dios amado. Digno eres de gloria. Digno eres de gloria, Señor. Digno eres de gloria, Señor. Digno, digno. Eres digno, eres digno. Eres digno de gloria en esta noche. Eres digno de gloria. Eres digno de gloria. Espíritu Santo de Dios, comienza a glorificarte en esta noche. Comienza a glorificarte en esta noche. Oh, presencia de tu Espíritu. Presencia de tu Espíritu en esta noche. Comienza a glorificarte en esta noche, Dios. Comienza a glorificarte en esta noche, Dios. En el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Oh, mi alma.